Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva, estudante de Engenharia Elétrica da Estácio Santa Amaro, capital, São Paulo, capital. Pessoal, vamos começar aqui a primeira aula de cálculo vetorial. É uma das disciplinas mais importantes no estudo da engenharia, né? Porque estuda a parte de vetores, né? Então você vai ter que estudar vetores, vai ser importante para matérias como eletromag, para engenharia civil, mecânica geral, resistência dos materiais, entendeu? Tudo é plausível o estudo de vetores, né? Por isso que essa disciplina é fornecida para os alunos de engenharia, acho que até mesmo de exatas, nos primeiros semestres, né? Nos primeiros períodos do semestre. Bom, tá aqui, primeira aula, cálculo vetorial. Vetor. O que vem a ser o vetor? O vetor, uma definição assim, um vetor é uma grandeza matemática que possui módulo ou intensidade, direção e sentido. Tá? Lembrando que o módulo é o tamanho do vetor e sua direção é a mesma da reta suporte que o contém. E o sentido é para onde ele está apontando. Uma mesma direção possui dois sentidos. Tá ok? Então, no exemplo, temos uma direção horizontal que ela apresenta dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Ou na direção vertical, que apresenta para cima, sentido para cima ou sentido para baixo, né? É o que está demonstrado aqui, né? Então, o vetor é uma grandeza matemática. Tá aqui o nosso vetorzinho aqui. Uma grandeza matemática que ela é descrita pelo um segmento de reta, que ele tem um módulo ou intensidade, né? Que é o tamanho do vetor. Ele tem uma direção. Então, direção é esse exemplo aqui, ó, desse vetor. Vou nomear ele aqui de vetor U aqui. U. Então, esse vetor U, ele se encontra, ele tem um módulo, e se ele se encontra numa direção horizontal aqui, ó. Tá aqui, horizontal. Ele se encontra nessa direção horizontal aqui, ó. Né? Horizontal. E é a direção dele. Direção horizontal. Aqui nós podemos adotar a esquerda e a direita, né? Vou colocar só de vermelho aqui pra gente poder. Direita e esquerda. Então o vetor está apontando no sentido da esquerda para a direita, né? Para a direita, né? Então aqui o sentido é para a direita. Então, se você tem esse vetor aqui, né? Um vetor aqui. Então, a direção ele é horizontal e a ponta dá para a direita. Se ele tivesse assim, horizontal, direção horizontal para a esquerda. Que nem aqui, temos esse vetor aqui, ó.
ele se encontra na posição vertical, na direção vertical, sentido para cima, né? Aqui, esse vetor, direção vertical, sentido para baixo, aqui para cima, né? Então é isso. O vetor tem intensidade, que é um valor, né? É o tamanho dele. Tem a direção, que é para horizontal, vertical, diagonal. Esse aqui é na direção diagonal, né? Para cima. Então ele tem uma direção, tem uma intensidade, que é um valor, que é o tamanho dele, a medida, é um valor que ele assume. Ele tem uma direção horizontal ou vertical ou diagonal, e tem um sentido para a esquerda, para a direita, ou para cima e para baixo. Basicamente essa é a definição que nós temos que ter de um vetor. Tranquilo, intensidade ele vai ter um valor. Direção. Dentro da direção, uma direção, ele possui dois sentidos. Então, tá tranquilo a definição de vetor aqui pra gente, né? Bem tranquilinho. Bom, vamos dar uma limpada aqui agora. E vamos continuar aqui os conceitos. Vetor. Bom, vou desenhar aqui para explicar. Bom, temos esse vetor aqui. Ponto A, ponto B. Então temos aqui um vetor, né? Representado geometricamente por um segmento de reta, onde ele apresenta uma origem e uma extremidade, né? Então a nossa origem desse vetor aqui extremidade. Tem que ter uma origem e uma extremidade. Esse vetor que eu posso chamar vetor U, ou simplesmente eu posso chamar vetor U. Ele é um vetor igual ao que representa o vetor AB. Então eu posso representar esses dois formatos, né? Tá? Posso chamar esses dois formatos. Bom, vamos ver o que vem a ser módulo de um vetor. Então aqui essa é a representação do vetor. Bom, módulo de um vetor
Se eu tenho um vetor u, logo o módulo de u do vetor u eu posso representar desse formato aqui, ó. Ou se eu tenho um vetor também AB, jeito de representar o módulo de AB. O módulo de um vetor indica o seu tamanho. É representado pela mesma designação do vetor, porém sem a seta no sua parte superior, né? Ou com a seta na parte superior com duas barras verticais. Então são tipos de representação de módulo de vetor. Mas o padrão que nós encontraremos nos livros, esse modo aqui, né? Deixa eu ver aqui, a gente pode colocar aqui também. Então essa aqui é a ideia de módulo, né? Vamos aqui dar uma limpada. Vamos ver também a ideia aqui de tem dois vetorzinhos aqui. Vetor U, vetor menos U, né? São vetores opostos, né? Vetores opostos. Também a gente pode ter a ideia aqui de quando eu tenho mais dois vetores aqui, eles são vetores colineares quando eles apresentam a mesma direção. Então eu posso chamar aqui um vetor U e um vetor V aqui. Então eles são colineares porque eles estão na mesma direção, né? Estão representados por uma mesma reta suporte ou retas paralelas. Então eles se colineares porque eles têm a mesma direção, né? Posso aqui refazer o desenho aqui, ó. Uma representação do vetor U. Esse mesmo vetor V eles representam a mesma direção, né?
Isso é uma ideia também do que seria vetores colineares. Outra ideia também importante, dá uma limpada aqui. Vetores vetores coplanares. O que é um vetor coplanar? Um vetor coplanar em R2, dois vetores são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, porque definem esse plano. Então, vetores que estão no mesmo plano, eles são complanares, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, se eu tenho esse plano aqui, então um plano aqui, eu vou chamar esse plano aqui de alfa. O plano aqui é alfa. Aí eu vou traçar um outro plano aqui. Esse plano aqui, chamei de beta. Então esse plano beta eu pintei de amarelo. E vou pintar esse plano alfa aqui, ó, de verde. Para ficar bem intuitivo essa ideia de plano aqui. Tá aqui o restante de verde. Bom, aí ficou bem intuitivo, porque pelas cores aqui estão separados os dois planos, certo? Aí eu vou vir aqui e coloco uma origem aqui. Então, senão não vai, né? Bom, coloca um vetor pra cá. Coloco outro vetor aqui. Certo? E um vetor
chamo esse aqui de vetor U e esse de vetor V. Então o vetor U e o vetor V, eles estão no mesmo plano aqui do plano alfa aqui, desse plano alfa. Então esses dois vetores, eles são complanares porque estão no mesmo plano. Se eles não tivessem no mesmo plano, eles não seriam complanares. Então complanar quer dizer que os vetores estão no mesmo plano, né? Essa é a ideia de um vetor complanar. Tá? Essa é mais ou menos a ideia de como um vetor é coplanar. Bom, vamos fazer uma operação com vetores agora. Essa parte de coplanar ficou bem legal, né? Vamos estudar aqui uma parte de cálculo. Tem um vetorzinho aqui e um outro vetor aqui. Um vetor U e um vetor V. Operação com vetores, né? Adição de vetores com a mesma origem. Bom, eu vou usar a regra do paralelogramo. Então esse vetor S aqui é o resultante dessa projeção aqui, né? Do vetor U, eu projetei aqui, né? Seria a projeção dele aqui. E a projeção do vetor V aqui é a parte de cima aqui, ó. Aqui vai ter um ângulo. Aqui são a direção dos vetores. Então o método do paralelogramo é isso aí, é você projetar esse vetor U aqui, fazer tipo um desenho de um paralelogramo. E a projeção do vetor V na parte de cima vai surgir um vetor resultante aqui, que é o S. Então esse vetor S,
Se vetor S é igual ao vetor U mais o vetor V. Você vai ter um φ ali, um ângulo, né? Também você pode ser, quando tiver esse ângulo envolvido, a fórmula fica S ao quadrado é igual ao vetor U ao quadrado mais o vetor V ao quadrado mais 2 vezes o cosseno de φ. Não tá faltando. Bom, eu acho que tá faltando um vetorzinho V aqui também. Senão acho que na forma não vai dar certo. Bom, então vamos fazer um exemplo numérico aqui. Um exemplinho numérico. Você tem aqui um vetor e outro vetorzinho aqui. Sessenta. Ficou uma merda isso aqui. Vou fazer um bonitinho aqui. Pôr um teto aqui. E o teto vale 60. Pra não ficar poluindo. Esse aqui vai ser o vetor U. E esse é o vetor V. Então o exercício fala, dado os vetores abaixo de módulo U igual a 2 e V igual a 5, determine geometricamente o vetor soma, bem como calcule o seu módulo. Então tá aqui.
Então basta a gente fazer a projeção aqui, né? Essa projeção para cá vai surgir nosso vetor aqui, né? O vetor S aqui. Então basta a gente colocar aqui na fórmula. Vai ficar S ao quadrado igual a bom, ele falou que aqui o vetor o vale 2, né? E V vale 5. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes o 2 vezes o 5 vezes o cosseno do ângulo lá, que é 60. Ok? Dá uma limpadinha aqui. Então essa conta aqui vai dar que S ao quadrado vai ser igual a 4 mais 25 mais 20 cosseno de 60 é meio vezes meio. Então isso vai dar 39. Então S vai ser igual a raiz de 39. Então tá aqui o resultado e nós chegamos aqui. Ele pediu o vetor soma e calcule o seu módulo. Então tá aí. O S é raiz de 39. Tá ok, pessoal? Aqui fica a nossa primeira aula de cálculo vetorial. Aqui é o instrutor Paulo Silva. E até a próxima. Abraço, tudo de bom.